Essa semana que encerrou ontem, foi uma semana muito bacana, de Natal, onde nós comemos tanto, né? Parece que até que não vai faltar comida para o ano de 2020, né? Tanto que a gente come, meu Deus do céu, misericórdia, depois tem que pedir perdão para o Senhor. Foi um dia muito bacana, com certeza, dia 25, dia 24, tenho certeza que Jesus foi glorificado lá na sua festa de família, que Jesus foi levantado naquele lugar, que realmente o aniversariante, ele estava presente lá, tenho certeza que foi muito bacana a sua festa lá. Mas eu quero falar sobre o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome que nós exaltamos, o nome que nós cantamos, que nós glorificamos, o motivo que nos faz sair das nossas casas e vir para cá, o nome de Jesus, esse nome que nós aceitamos um dia. Na verdade é até complicado falar que nós aceitamos Jesus, na verdade foi Ele que nos aceitou, e é tão joia isso, e nós queremos aprender um pouco mais sobre o nome de Jesus, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. O nome de Jesus, há 2000 anos, ele vem sido divulgado, expandido no mundo inteiro, nos 4 cantos da terra, podemos dizer assim. O nome de Jesus tem sido propagado de forma poderosa, de forma muito forte, de forma que Satanás não tem conseguido resistir. Apesar de muito trabalho para barrar, para impedir que o nome de Jesus fosse levado a todas as nações, o Evangelho continua indo, o nome de Jesus sendo glorificado em todos os lugares. Você pode dar glória a Deus por isso? Isso é uma verdade. Queridos, mas o nome em si, o nome de Jesus, será que o nome por si só ele tem algum poder, ele muda alguma coisa? Se você tiver um filho e colocar o nome de Jesus, será que vai mudar alguma coisa porque ele tem o nome de Jesus? Quero dizer para você que há muito tempo atrás, há uns 20 anos atrás, eu trabalhei com um rapaz, um senhor, chamado Jesus. E na verdade ele não tinha nada parecido com o Jesus da Bíblia. Pelo contrário, até tinha algumas situações lá que não parecia, na verdade, nada com Jesus. O nome por si só, será que ele representa alguma coisa? Eu acredito que não. Mas quem carrega este nome, que é realmente aquele que tem o poder, o Filho de Deus. E é sobre ele que eu quero falar com você hoje. O nome dele é exaltado neste lugar, hoje, através dessa ministração. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Evangelho de São João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Glória a Deus. Queridos, o apóstolo João, diferentemente dos outros evangelhos, onde conta a história do nascimento, da concepção de Jesus e tudo aquilo que aconteceu, João ele começa falando sobre Jesus num outro prisma, de um outro aspecto, uma outra revelação. João começa falando de Jesus, um Jesus que era antes de todas as coisas. João ele fala que no princípio era ele a palavra. Nós sabemos, lá em Gênesis capítulo 1, fala da criação do mundo, da criação do universo, de todas as coisas que Deus fez. E a Bíblia diz que através da palavra de Deus, o Senhor nosso Deus, o Pai, ele lançava a palavra e as coisas vinham a existir. Do nada ela veio a existir. Eu sempre fico pensando nisso, viajando muito na palavra de Deus. Acho tão espetacular quando você entra na Bíblia e a Bíblia salta para dentro de você e você começa a viajar nela. Eu sempre fico pensando em Gênesis e também em João capítulo 1, no verso 1 ao 3. No princípio, imagina não existindo. Eu gosto muito do sol, e quando eu olho para o sol eu acho tão magnífico. Fico imaginando o dia da criação, o próprio Deus dizendo que haja luz,
e aquela estrela 50 vezes maior do que a Terra, ela teve que existir no universo. Você consegue imaginar isso? O Senhor dizendo que haja agora separação de terra e água, e a terra se dividindo, e a água indo para o lugar correto, e a terra se mostrando, e a relva nascendo, e as árvores crescendo, os animais sendo criados, o homem sendo formado, tudo pela palavra de Deus. Mas João diz que no princípio Jesus era a palavra, o verbo que se fez carne. Mas por que Jesus é chamado de o verbo, a palavra, por João? Qual é a revelação que João teve de Jesus do princípio? O que ele queria dizer para nós? Queridos, a palavra é a expressão da vontade de alguém. Quando você deseja algo, você declara, você diz. Quando você quer expressar o seu coração, os seus sentimentos, você diz, você fala aquilo que você está sentindo. E eu acredito que Jesus é o verbo, a expressão, Jesus é a expressão, a encarnação da vontade de Deus, a boa, perfeita vontade de Deus na terra, a vontade do Pai sendo encarnada através de Jesus, a palavra. A vontade de Deus e o desejo de Deus é que todos se salvem e nenhum se perca. Essa é a vontade do Pai. Então enviou Jesus a expressão do Pai. E o que o Pai é? O que o Pai é? 1 de João 4,8 diz que o Pai, nosso Deus, o nosso Pai é amor. Não é que Ele tem amor, ou Ele pode amar. Não, a palavra diz que Ele é amor, Ele é o amor. Então Jesus, Ele é a própria expressão do Pai na terra, da vontade, do desejo do Pai na terra, a expressão do amor na terra. Ele é o amor encarnado na terra. E Jesus, então, quando veio ao mundo, Ele agrediu o mundo que estava morto em trevas. Porque Jesus declara: o mundo jaz do maligno, estava morto no maligno, e Jesus agrediu, então o Pai agrediu através de Jesus este mundo que estava morto. A encarnação do amor agora estava na terra. Estava na terra. E queridos, muitas vezes nós não entendemos este amor. Na verdade, nós não entendemos nada deste amor. Nada. Como pode Deus nos amar desta forma? Amar o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós? Como pode? Muitas pessoas têm tentado entender o amor de Deus. Esses dias, pesquisando sobre o nome de Jesus, vi muitas reportagens, muitas postagens falando sobre a essência do nome de Jesus, que tem a ver com Josué, que é Deus salva. Mas eu cheguei numa postagem de um muçulmano que foi questionado, um escritor muçulmano, ele foi questionado sobre o que Jesus representa para o Islã e para os muçulmanos. Eu achei muito interessante, eu tirei algumas pérolas aqui para nós entendermos um pouco mais, e o Espírito Santo quer usar isso para falar aos nossos corações também. Primeiro, algo que me chamou muita atenção, o texto é muito longo e eu tirei algumas coisas somente, não está fora de contexto, pelo contrário, eu tirei algumas coisas realmente que faziam sentido para eles lá. Ele diz, perguntado sobre o que Jesus representa para o Islã, para os muçulmanos, ele diz, na verdade, todas as vezes que ele citava o nome de Jesus, ele fazia uma declaração, colocava entre parênteses o seguinte: que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele. Falava sobre o nome de Jesus, colocava na frente que a bênção e a paz de Deus esteja sobre ele. Nós podemos ver que eles respeitam muito o nome de Jesus. Há um respeito ao nome de Jesus. Mas ele continuou dizendo sobre Jesus e tudo aquilo que ele cita no Corão, mas ele diz assim também: não existia nele divindade alguma, apesar dos muitos milagres. Os muçulmanos, eles entendem que realmente Jesus, e acreditam que Jesus fez muitos milagres. Inclusive cita as ressurreições, as curas, os milagres extraordinários. Inclusive ele cita, não sei, eu nunca li o Corão, mas cita que o Corão diz sobre o milagre que Jesus realizou ainda muito bebezinho. Diz que muito bebê de colo mesmo, ele falou, ele defendeu Maria de uma acusação
de adultério. Ela estava sendo acusada e ele defendeu. E eles citam isso. Acho tão extraordinário. Há um respeito e diz que Jesus era um profeta para a sua geração, um profeta para falar ao seu povo. Mas não acredita que havia divindade em Jesus. Mas eles acreditam fielmente que Jesus foi concebido através de um grande milagre. Eles creem que Jesus não teve, que Maria não teve relação com José, foi o Espírito Santo que concebeu Jesus. Que interessante. Eles creem nisso. Jesus foi concebido pelo Pai, foi gerado por Deus, de fato. Mas uma declaração que ele fez, aonde está aqui o segredo, porque há essa diferença, porque eles não conseguem entender Jesus como Deus. Ele faz uma declaração, e eu escrevi que na íntegra, como estava lá, ele diz assim: nunca imaginaríamos Deus, o Altíssimo, tendo que fazer as suas necessidades. Pois ele continua dizendo: como nós podemos conceber que o Deus Todo-Poderoso, ele pode se rebaixar ao nível deste? Que amor é esse? Que amor que a palavra de Deus diz que Jesus se despiu, abriu mão da sua glória. Na cabeça de um muçulmano não consegue entender o Deus Todo-Poderoso descer e se fazer como um homem, passar como um homem, comer uma comida, ter que fazer as suas necessidades, ser tentado em todas as coisas. Como pode? Isso não cabe na mente, porque tenta entender o amor de Deus com a mente humana. Mas o amor de Deus, ele não foi feito para ser compreendido, porque não cabe na nossa mente. Quem pode entender isso? Porque o amor de Deus, ele foi feito, ele foi liberado, foi dado a nós para ser aceito. Para ser aceito. O nosso Senhor Jesus Cristo, a encarnação do amor de Deus, ele veio e agrediu. O amor de Deus agrediu. Ele é a própria luz, ele é a própria vida, ele veio. Ele é o Criador de todas as coisas e ele decidiu se despir. O nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que esse muçulmano, ele vai se converter. Ele vai encontrar realmente a verdadeiro Jesus, o Deus encarnado, o amor encarnado. Com certeza vai, inclusive muitos muçulmanos, eu acredito que é por causa disso que Jesus tem aparecido a muitos muçulmanos. E eles têm acreditado, porque Jesus tem aparecido a eles. Mas queridos, o nome de Jesus, há 1400 anos atrás do nascimento de Jesus, o profeta Isaías profetizou sobre Jesus. Isaías capítulo 9, eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 9, a partir do verso 6. Isaías profetizou sobre ele. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por favor, digam um amém, glória a Deus, manifesta esse lugar. O profeta Isaías então agora declara sobre Jesus, que Jesus seria chamado, seria conhecido através de 4 nomes. E ele começa dizendo sobre o maravilhoso conselheiro. O maravilhoso conselheiro. Jesus atraía multidões que queriam ouvir sobre o reino dos céus. Jesus, de forma tão simples, usando parábolas, usando pessoas, usando crianças, usando as coisas do
céus, e aqueles homens estudados, letrados, cheios da lei do Senhor, ficava de queixo caído, dizendo: de onde vem tudo isso? O maravilhoso conselheiro derramava pérolas o tempo todo. A sabedoria dos céus, o reino dos céus sendo manifestado. Todas as vezes que Jesus abria a boca, o reino de Deus tomava forma em todos os lugares. Uau, que bacana, que joia! Maravilhoso conselheiro, maravilhoso conselheiro. Mas quantas vezes, queridos, nós, apesar de conhecer Jesus, e muitas pessoas conhecem Jesus como Jesus distante, um Jesus que eu ouço falar, um Jesus que prega lá na televisão, um Jesus da mídia, mas não conhece Jesus na sua íntegra. E se uma pessoa não conhecer Jesus na sua plenitude, não desfrutará também de tudo que Deus é, de que Jesus é. Então o profeta Isaías fala que ele é um maravilhoso conselheiro, mas Jesus está nos céus, à direita do Pai. Mas ele fez uma declaração em João 14:6, e ele diz assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro. Eu sou o maravilhoso conselheiro, e o Pai lhes dará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem porque ele vive com vocês. Só uma pausa aqui antes de finalizar. Até aquele momento Jesus estava falando aos seus discípulos, estava falando sobre o Espírito Santo. Eu enviarei, o Pai enviará um outro conselheiro, era futuro. Então os discípulos conheciam o conselheiro através de Jesus. Ele tem estado com vocês, discípulos, até agora, tem estado com vocês. Mas ele continua dizendo: mas agora ele estará em vocês. Estará em vocês, em Deus. Agora não mais vai caminhar do lado, ele vai escolher a vida de vocês para fazer morada. Amém? Você é cheio do Espírito Santo aí? Mas qual a importância do Espírito Santo como um verdadeiro conselheiro, maravilhoso conselheiro dentro de nós, se nós não pedimos conselho ao Espírito Santo? Talvez só comigo aconteça isso. Mas quantas vezes tomamos decisões erradas, tomamos decisões para a nossa cabeça e vemos que não está dando no lugar correto, naquilo que eu gostaria que acontecesse. Aí eu vou ver, eu nem perguntei para o maravilhoso conselheiro, nem perguntei para ele o que ele acha disso. Quantas vezes, queridos, nós tomamos decisões erradas, guiados pelo nosso sentimento, os nossos pensamentos, até pela força do nosso braço, querendo fazer a coisa certa, mas esquecemos de perguntar para o Senhor o que ele acha disso. Inclusive, você já pegou sua folha dos áudios de 2020. Eu quero te desafiar a fazer a sua lista, mas perguntar ao Espírito Santo: o que o Senhor tem para a minha vida em 2020? Talvez se você fizer uma lista antes, você vai se espantar de tantas coisas que você vai riscar. Tantas coisas. Porque muitas vezes nós estamos colocando os nossos alvos em discordância com aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Então nós precisamos entender o que o Senhor pensa, o que o Senhor tem para nós, qual é o conselho do Senhor para nós em determinada situação e outra situação. Nós precisamos, eu preciso mais crescer em intimidade, em dependência do Espírito Santo. Eu creio que em 2020 o Senhor vai nos levar para um outro nível, realmente. Deus tem falado aos nossos corações de dependência realmente do Espírito Santo, de tê-lo como nosso verdadeiro conselheiro, nosso maravilhoso conselheiro. Esse é um desafio para mim, um desafio para você. Mas o profeta Isaías, ele continua falando sobre os nomes. Ele fala de 4 nomes, e o segundo ele fala que é o Deus poderoso. Ele será conhecido como Deus poderoso. Jesus, ele aprendeu, ele conquistou a autoridade, ele conquistou o poder pela obediência. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, a palavra de Deus garante isso, mas em nada ele pecou. Ele foi fiel, ele foi obediente até a morte de cruz. Ele foi tentado em desistir sim do seu chamado,
ele foi tentado em desistir das coisas, daquilo que Deus tinha dado para ele. Ele foi tentado, Satanás tentou ele em muitas áreas, inclusive na véspera da sua morte. Ele foi tentado mais uma vez, na sua consciência, em defender ali a sua carne. Ele disse: Pai, se é possível passar de mim esse cálice? Sabe que tem uma outra forma? Mas logo depois ele diz: contudo, não faz a minha vontade não, Pai, faz a sua vontade. Jesus foi obediente e ele conquistou a autoridade, ele conquistou o poder. Porque quando Jesus estava na terra, ele estava suscetível como o livre-arbítrio está sobre a minha vida, sobre a sua vida, a errar, a pecar. Jesus foi tentado mesmo, ele poderia ter pecado, mas ele não pecou. E isso garantiu a ele poder e autoridade. Ele conquistou. E todas as vezes que eu penso nessa conquista de autoridade do Senhor Jesus, logo vem como se fosse um filme na minha mente. Jesus entrando no inferno. Ele entrando no inferno, o inferno não pôde retê-lo, não pôde prendê-lo, ele andando naqueles corredores escuros. É como se fosse um filme passando aqui, com muitas cavernas, assim, buracos, e demônios saindo de dentro e tendo que se curvar, e se espinha deles, como se fosse um imã puxando para baixo, tendo que se curvar diante de Jesus. Uau! E Jesus caminhando naquele corredor, lá na frente do trono de Satanás, que se sentia todo poderoso, o dono da terra. Jesus foi até ele teve que se curvar também diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor tomou das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte. Ele conquistou a autoridade pela obediência. O Senhor também, ele nos deu autoridade, ele nos deu poder. Mateus 28, verso 18 em diante, Jesus diz assim: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dizendo: eu conquistei uma autoridade, eu conquistei um poder, e agora eu delego a vocês também essa mesma autoridade. Eu reparto com vocês essa mesma autoridade. Deus se revela através de Jesus, o Deus poderoso, agora dividindo a autoridade dele comigo, com você. Mas para que nós temos este poder, essa autoridade, que é o próprio Espírito de Deus dentro de nós, se nós não estamos dispostos a usar? Para que serve a autoridade? Para que serve o poder? O Senhor quer se revelar em nós, na sua plenitude. O Senhor tem algo para nós vivermos uma vida extraordinária de fato, uma vida maravilhosa, uma vida debaixo do poder do Espírito Santo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que Ele nos concedeu o poder, para vivermos uma vida assim. Mas o profeta Isaías, ele continua falando sobre outros nomes, e o terceiro nome que ele diz é sobre o nome Pai Eterno. Ele será conhecido como Pai Eterno, mas não é Jesus o Filho? Ele será conhecido como Pai Eterno. Jesus, então, ele vem e ele faz a criação de volta ao Pai. Ele é a representação do Pai na terra. Ele sempre dizia: eu não faço outra coisa a não ser o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu não falo nada a não ser o que eu ouço o meu Pai dizer. Jesus estava ali representando o Pai na terra. Muitos conheciam a Deus, mas não conheciam como Pai. Quando Jesus declarava meu Pai, aqueles fariseus quase endemoniavam. Mas como pode chamar de Pai o Deus Todo-Poderoso? Jesus estava manifestando o Pai e ninguém conhecia Deus como Pai ainda. Conhecia como Deus da justiça, o Deus Todo-Poderoso, mas não conhecia como Pai. E Jesus mostrou o Pai. Uma certa feita, Jesus conversando com os seus discípulos, falando sobre o Pai, e eu acredito que o coração dos discípulos começou a fervilhar, começou a borbulhar de desejo, e Filipe, ele exclama, ele diz: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, quase que dizendo: se o Senhor nos mostrar o Pai, depois eu posso morrer, não preciso de mais nada, não preciso de mais nada. Mostra-nos o Pai, esse Pai que você fala tanto, Jesus, eu preciso conhecer, mostra Ele. Aí Jesus faz outra declaração para ele, que está em João 14:8. Jesus respondeu assim:
não me conhecem, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as mesmas obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai esteja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ah, Jesus maravilhoso! Ele mostra então o Pai. Ele diz: olha para mim e você vai enxergar o Pai. Muitas pessoas não conseguem enxergar o Pai, talvez por causa de uma criação errada, por uma visão de um pai errado que teve, ou que nem teve, e não consegue se relacionar com o Pai. Até consegue orar, falar com Jesus, mas quando fala de Pai, não quero falar de Pai, eu quero Jesus. Mas Jesus veio para glorificar o Pai. Muitas vezes pensamos que o Pai Celestial é como um Pai terreno, um Pai que talvez foi abusivo, ou talvez até permissivo demais. Inclusive estávamos conversando anteontem, eu e a Vanessa, falando sobre a criação de filhos, né? E vendo, estava numa situação, e vendo como hoje os filhos estão invertidos os papéis dentro das casas. Os pais não querem que os filhos passem por nenhum trauma, então dizem: olha, não fala não para ele, pode ser sim para todas as coisas para ele, o que ele quiser faça. Os filhos tão pequenininhos já são os reis da casa, é o que domina, pega o cetro lá e governa sobre a casa. O pai diz, a mãe diz: não, eu não posso corrigir o filho, porque se corrigir vai criar um trauma no coração dele, ele vai crescer dizendo: ah, meu pai me bateu. Ai, Jesus amado, as pessoas têm uma visão errada do que é o Pai. O nosso Pai não é como algumas mães que eu vejo, algumas mães que aquele filho que chega na escola chutando um sapato para cá, o outro para lá, tira a meia suja, vai para o banheiro, joga a cueca lá, e aquela bagunça, e a mãe sai correndo, arrumando as coisas atrás. Então muitas pessoas acham que o nosso Pai, ele é assim, que a obrigação do nosso Pai é ir corrigindo as coisas que nós vamos fazendo de errado. Isso não é a figura do Pai. O Pai, ele mostra o caminho, ele aponta o caminho. Assim como Jesus, ele aprendeu pela obediência, assim também o Senhor nos trata. Então cada situação o Senhor está nos ensinando a amadurecermos, e todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós não podemos desprezar. Muitas pessoas, elas têm uma visão errada, que Deus vai fazer todas as coisas para ela, nunca vai dizer não em todas as orações, nunca vai ter nada que vai traumatizar. E pelo contrário, quero dizer para você, vai ter muitas situações, mas em todas elas você já é mais do que vencedor. Mas aproveite cada situação para você crescer em fé. É uma grande oportunidade. O Senhor não está formando uma família de filhos mimados, não, está formando uma família de filhos adultos, maduros na fé, a estatura de Cristo. Eu posso ouvir um amém por isso também? Esta é a vontade do Pai. Mas o profeta Isaías, ele continua dizendo sobre o quarto nome que Jesus teria conhecido, seria chamado. Ele diz sobre o príncipe da paz. A paz. Paz que todas as pessoas têm procurado hoje em dia. A paz. A ausência de conflito. Acabem as guerras. Quero paz. Quero paz. As pessoas têm procurado essa paz, têm procurado essa paz.
Pensa que colocaram um vídeo lá com o som de uma água, uma cachoeira, aquilo vai trazer paz. Se eu puder comprar uma roupa nova para passar, então uma virada do ano, aquela roupa que eu gostaria, então é aí que eu vou ter paz. Se eu puder trocar de carro em 2020, ter aquele carro tão sonhado, então aí sim eu vou encontrar a paz. Se eu puder comprar a minha casa própria, ou comprar uma casa nova, assim eu vou ter paz. Se eu puder casar, aí sim, se Deus enviar lá a varoa, aquela mulher lá que eu estou orando, o varão lá, aí sim, Senhor, aí eu vou ter paz. A minha vida é angustiada porque eu não sou casado, não sou casada. Senhor, se o Senhor me der filhos, então aí essa angústia passa, aí vem a paz. Senhor, na verdade o problema é o meu casamento, é o casamento que o Senhor me deu, então se eu separar, eu vou ter paz. É um engano, queridos, porque a paz não é um lugar, não são as pessoas, não são coisas. Isso pode dar momentos de felicidade. Você fica feliz sim quando você compra uma roupa nova, quando você compra um carro novo, mas depois de uma semana já passou, já não é mais novo, já passou o brilho. Aí você precisa de mais. Mas a paz não é coisa, não é pessoas. Na verdade é uma pessoa. É o príncipe da paz. É nele que nós encontramos a verdadeira paz. Não tem em outro lugar. Em outro lugar não tem em outro lugar. Em João 14, 27, Jesus declara assim: deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração de vocês, nem tenham medo. Jesus declara aqui: eu deixo a vocês a minha paz. A minha paz não é a mesma que o mundo, porque o mundo ele prega a ausência de conflito. Se eu não tiver conflito, eu estou em paz. Mas a verdadeira paz não é a ausência de conflito, é uma pessoa, é estar nele, é desfrutando dele, conhecendo a ele, o príncipe da paz. É dele que vem a verdadeira paz. Ele diz: eu deixo a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. O mundo quer dizer: olha, você tem que sair dos conflitos, corre, sai do meio das pessoas, sai da sua família, se separa, muda de trabalho, vai para outro país e você vai ter paz. Não! A paz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz: não se turbe o coração de vocês e nem tenham medo. Por que Jesus diria isso? Para nós não turbarmos o nosso coração e nem termos medo. Porque ele estava dizendo já com essas palavras: do mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, eu posso dar a vocês a paz que excede todo entendimento. Você já teve experiência de estar em momentos terríveis, o teto caindo na cabeça, desmoronando tudo ao seu redor, e você em paz? Eu já tive essa experiência. Eu me sentia acusado. Eu não deveria estar desse jeito. Eu deveria estar aflito, eu deveria estar arrancando os meus cabelos, deveria estar gritando aqui, mas eu estou em paz. Será que está certo isso? Perguntando para mim mesmo: será que está certo isso? A verdadeira paz, que mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio a turbulências, mesmo em meio à morte, a paz, Ele é a paz. Ele nos encharca, Ele nos enche, Ele deixa em nós a sua paz. E Jesus declara também em Mateus 11, 28 assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, estão carregando sobrecargas, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Uma pausa aqui. Quantos conhecem o que é jugo? Algumas pessoas conhecem. Para você que não conhece, jugo é a mesma coisa que canga. Canga, você conhece? Não conhece também. É um
um aparelho que é colocado de madeira sobre o pescoço de um boi para ele arar. Geralmente essa é uma dupla, né, de bois. Então coloca um boi de um lado, um boi do outro, amarra ali o arado naquela madeira que é amarrado também no boi, e ele vai rasgando a terra para poder semear a semente, vai abrindo a terra. Muito bem, Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo. A tradição do jugo é que se coloca um boi bem forte, um boi maduro, um boi experiente, um boi que já sabe fazer o trabalho, que já está domesticado, coloca ele debaixo desse jugo, e do outro lado coloca um boi inexperiente, mais jovem, que precisa aprender. Então este boi que é mais forte, ele vai ensinar para aquele boi. Às vezes aquele boi é até meio rebelde, ele dá uns pulinhos e tal, mas ele vai ver que ali ele precisa estar debaixo daquele jugo. Então aquele boi mais velho, ele vai arando a terra, e o boi mais novo vai aprendendo como fazer. Jesus está declarando: tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo: vocês precisam decidir primeiro vir a mim. É uma decisão. Você sair do seu lugar e ir até Jesus. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, estão carregando sobrecarga. Tomem sobre vós o meu jugo. Ou nós estamos debaixo do jugo do Senhor, ou estamos debaixo do jugo de Satanás. Isso é fato. Então é uma decisão, nós sairmos debaixo do jugo de Satanás e entrarmos debaixo do jugo de Jesus. Mas ele diz: eu sou o mais forte, eu sou poderoso, eu sei como fazer. Entra aqui e descansa. Eu vou arar a terra. Você vai só desfrutar da colheita. Entra comigo, mas precisa descansar em mim. Tomar o jugo de Jesus é uma decisão. É uma decisão que eu e você, nós precisamos tomar. E quando nós tomamos o jugo de Jesus, aquele que é cansado, aquele que é sobrecarregado, encontra descanso. Encontra descanso. Não tem como estar baixo do jugo de Jesus e estar carregado, sobrecarregado, porque ele diz: eu sou mais forte, eu vou carregar, eu vou puxar sozinho praticamente. Você vai até ganhar a fama, você vai ser beneficiado, mas sou eu que vou puxar tudo, querido. Só entra, só descansa comigo, trabalha comigo, anda comigo, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando nós tomamos este lugar no jugo de Jesus, nós encontramos esse descanso. Mesmo em meio a turbulências. Eu estou com Jesus, Ele já sabe todas as coisas. Sempre quando eu penso nisso, vem na minha mente a história de Estevão, pastor, né? Promissor, um jovem pastor, assim como eu, jovens. Só minha esposa aqui, 200 reais. Jovem, assim, muito promissor, pastor Estevão. Mas o pastor Estevão, na primeira pregação dele, ele morreu apedrejado. Será que a pregação dele foi ruim? Não, foi maravilhosa. Estevão estava lá, pregando o evangelho do reino de Deus, pregando a Jesus. E a plateia de Estevão, sabe como estavam? Rangendo os dentes de raiva, endemoniados. Imagina você pregando para pessoas assim. Graças a Deus não tem ninguém assim, rangendo os dentes aqui. Imagina você pregando e as pessoas rangendo o dente de ódio de você. Até o momento que pegam Estevão e arrastam para fora da cidade, dos portões da cidade, para apedrejar. Será que ele foi bem sucedido ou mal sucedido? Aqueles homens pegaram as pedras para lançar, e a palavra de Deus diz que o rosto de Estevão brilhava como de um anjo. E ele, levantando os seus olhos, olhou para cima e ele faz uma declaração: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Uau! Em toda a Bíblia você encontra falando de Jesus assentado à direita. Mas nesse episódio, Estevão vê Jesus em pé, dizendo: Estevão, o
príncipe da paz está com você. E o rosto dele brilhava. Quem é que morre apedrejado, sorrindo, com o rosto como de um anjo? Quem que pode estar numa situação como essa de morte e mesmo assim sentir paz extrema? Sendo morto e mesmo assim sentir paz? Somente aquele que encontrou o príncipe da paz, aquele que o tem, que o conhece por completo. Por isso que o Senhor Jesus, Ele não é nos apresentado por medidas, como o Espírito Santo também não é nos dado por medidas, não. Ele nos é apresentado por completo. E nós precisamos entender quem Jesus é, para nós desfrutarmos de tudo que Jesus tem para nós. Fique de pé, por favor. Jesus glorificou o Pai na terra. E o desejo de Jesus para nós é o mesmo. Porque assim como Jesus é, nós somos neste mundo. Assim como Ele é. Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para ter uma vida extraordinária. Uma vida fora do comum. Mas para isso nós precisamos conhecer Jesus como Ele é. Não de ouvir falar, como o muçulmano, ele conhece. Até respeita o nome de Jesus. Ele respeita. Não é assim que nós conhecemos. Nós precisamos buscar conhecê-lo de perto. O Senhor falou muito comigo sobre paz. Sobre paz. Quantas pessoas no final de ano ficam tão aflitas? O que será do ano de 2020? Eu estou pensando inclusive na ceia do ano novo. Ainda está comendo a ceia do Natal, está pensando na ceia do ano novo, aflito. Como será? Será que as pessoas vão estar presentes? O príncipe da paz quer se apresentar a nós. Muitas vezes eu preciso sim. Às vezes a ansiedade, ela quer bater forte. Às vezes minha esposa tem que puxar minha orelha, porque eu começo a balançar muitas pernas. Começo a balançar as pernas. Você está ansioso? Acho que eu estou. Como vai ser? Deus é onisciente, onipresente. Ele sabe todas as coisas. Só entra debaixo do jugo dele e ele vai te levar para o melhor lugar. E o Senhor falou comigo sobre paz, porque disse que muitas pessoas estão angustiadas, vivendo em prisões na alma, com falta de paz, porque conheceu Jesus por medidas. Talvez conheceu o Jesus Salvador, tem até certeza da salvação, mas ainda não encontrou essa paz, a paz que excede todo entendimento. E o Senhor quer te dar hoje, como se fosse um batismo, como se fosse um óleo, como se tirasse escamas, te levasse para esse lugar, nele, esse lugar dele. Então eu quero te desafiar, sem nenhum constrangimento, por favor. Se você sentir no seu coração sair do seu lugar, vir aqui à frente. O Espírito Santo diz que tem algo para derramar sobre pessoas, mas só venha se o Espírito Santo está falando realmente ao seu coração.